queridos, eu quero convidá-los a abrir comigo o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Se você estiver sem Bíblia, esse texto vai ser projetado aqui também, na tela. Você pode acompanhá-lo na mesma versão em que eu leio, a NVI. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Diz assim a Bíblia: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, nós te agradecemos muito por esse tempo aqui. Te agradecemos pelo momento de canções e porque aquilo que cantamos é muito mais do que uma expressão poética da fé, mas é a confissão da verdade que cremos, que Tu és um Deus digno da nossa devoção, que Tu és o Rei de todo o universo, que em Ti está a vida e que em Ti nós encontramos a verdadeira vida. Cantamos que a nossa esperança está em Ti todo o tempo. Cantamos que o amor que pulsa em nós, ou o amor que nós mais buscamos, só pode ser achado em Ti. Oramos, participamos deste culto também através das nossas ofertas, mas agora, Senhor, nós Te oferecemos o nosso coração aberto, a nossa mente atenta, porque sabemos que estamos diante da Bíblia. E a Bíblia é muito mais do que um livro antigo da religião, mas a Bíblia é a Tua palavra, viva e geradora de vida. O que eu Te peço, Senhor, junto com os meus irmãos, irmãs e tantos amigos queridos que o Senhor trouxe nessa manhã a este lugar, é que Tu nos conceda, Senhor, a graça do encontro com Jesus e que o nosso coração seja pacificado pelo Teu toque, amparado pela Tua graça, nutrido pelo Teu amor, e que nós entremos nessa nova semana, semana sim de desafios, semana sim de incertezas, carregados por uma certeza, a certeza do Teu amor sobre nós, a certeza da Tua companhia conosco. Eu peço por aquele e por aquela que o Senhor trouxe a este lugar nessa manhã, para que vá embora daqui, levando muito mais do que imaginou receber ao entrar nesse hotel. Em nome de Jesus, cuida dos nossos filhos, das nossas filhas e dos voluntários e voluntárias que servem as nossas crianças, que abrem mão de estar nesse momento entre nós, ouvindo esta pregação, para, após um tempo de estudo e dedicação, oferecerem conteúdo bíblico para os nossos filhos e filhas. Queremos, Senhor, que a geração dos nossos filhos seja ainda mais fortalecida por Ti, seja uma geração que faça ainda mais diferença neste mundo do que a nossa geração. Oramos assim, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Amém. Queridos, como seres humanos, nós sabemos que a vida oscila. A gente sabe e a gente conhece o que é sentir alegria verdadeira, alegria que é consequência de um tempo bom. A gente também sabe o que é sentir tristeza, fruto de uma circunstância ruim, de um momento que a gente torce para que passe logo. A gente vive nessa vida que oscila momentos de muita confiança. Nos sentimos bem, nos sentimos firmes, nos sentimos no lugar certo, com a postura certa.
Mas conhecemos também aquelas estações da vida em que nos sentimos completamente inadequados. Sabe, aqueles momentos em que a gente tem vontade de sumir de qualquer lugar e de qualquer pessoa, porque as coisas não vão bem. Porque sabemos que a vida oscila. Dificilmente alguém que entra na fase adulta é capaz de afirmar que a sua vida se assemelha a um caminho suave. Olha, eu sou adulto, estou vivendo a maturidade dos meus dias e eu posso dizer a respeito da vida que tenho que é um mar tranquilo, é um mar sereno. Não. Nós sabemos por experiência própria que em nossa história, como diz o Jota Quest na música, um dia feliz às vezes é muito raro. Nós sabemos por experiência própria que em nossa história atravessamos percalços. Nos deparamos com situações críticas que nos põem medo, que coloca o nosso coração pequenininho diante da incerteza de como será o amanhã. Nós sabemos que na nossa vida navegamos muitas vezes por mares revoltos, por águas agitadas, em que a gente sente medo de fato. E embora tenhamos essa consciência de que, inevitavelmente, na vida, nós vamos experimentar tristeza, inevitavelmente, na vida, nós vamos experimentar alguma medida de sofrimento, algumas dores, algumas angústias que a gente experimenta são muito difíceis de superar, não são? Existem momentos em que a gente sente uma dor que permanece mais do que a gente esperava. A gente prova de uma angústia que se instala e leva muito mais tempo do que a gente imaginava para ir embora. E por causa disso, nós podemos atravessar por algumas fases em que o desânimo, algumas fases em que a desesperança tomam conta de nós. Exatamente por essa razão, porque o sofrimento é prolongado, porque a dor teima em não partir. Mas a Bíblia é fascinante. Ela não é só fascinante como livro que nos ensina a vida cristã, a espiritualidade cristã. Ela é fascinante porque é um livro que aborda sobre absolutamente tudo que nós necessitamos na vida. A Bíblia fala muito sobre a nossa relação com o sofrimento. A Bíblia nos ensina a atravessar o sofrimento sem negar a sua realidade. A Bíblia não nos encoraja a um tipo enlouquecido de fé que nos faz negar a realidade da dor, que nos faz dizer que aquilo que sangra na alma não é um sofrimento, não. Negamos o sofrimento porque temos fé e não podemos sofrer, não podemos sentir dor. Não, a Bíblia nos fala de um Cristo que padeceu o sofrimento por amor a cada um de nós. Então, nós encontramos o vislumbre do que é a nossa humanidade quando nos aproximamos da Bíblia. Sabemos que atravessamos e enfrentamos sofrimento e não negamos isso. No entanto, a Bíblia também nos ensina a enfrentar o sofrimento sem sucumbir à dor que ele nos impõe. Nós não negamos a sua dor, mas nós resistimos a ela. Nós não olhamos para o momento de sofrimento, para o momento de angústia, para o momento de intranquilidade e rendemos os pontos como quem diz, é a estação final da minha história. Acabou. Aqui termina. E o texto que nós lemos hoje narra o encontro de Jesus com uma mulher consumida pela sua dor. Esse texto é o relato de um encontro entre Jesus e uma mulher mergulhada em profunda tristeza. E mais uma vez, como tem sido a cada domingo nesta série, nós veremos como o encontro com Jesus é incrivelmente transformador. Como essa coisa singela de ter o caminho da nossa vida atravessado com a vida de Cristo tem um potencial absolutamente transformador. Qual é o contexto dessa história aqui? Vamos nos situar naquilo que Lucas escreve para nós nesse evangelho. Jesus aqui está vivendo a fase mais popular do seu ministério. Ele já havia passado do primeiro ano em que o seu ministério era localizado e algumas poucas pessoas o conheciam. Ele já estava numa fase em que as multidões se aglomeravam para estar com ele. Os sermões pregados por Jesus Cristo causavam muito impacto nas pessoas. Inclusive, poucos instantes antes deste encontro aqui que nós estamos lendo, ainda no capítulo 6 de Lucas, é quando Jesus prega o seu mais famoso sermão, o Sermão do Monte.
E as pessoas estão maravilhadas com o seu ensino. As pessoas estão maravilhadas com a forma como ele fala de Deus, do reino de Deus, da verdade de Deus, e como tudo isso se encontra com vida de gente comum, como você e eu. Os milagres de Jesus atraem muitas pessoas. Jesus passa por cidades, aldeias, regiões, e enquanto ele passa, pessoas vão sendo tocadas, transformadas, abençoadas, curadas, e uma multidão testemunha isso, e todos querem estar onde Jesus está. E mais do que as suas pregações, e mais do que os seus milagres, as pessoas ficavam encantadas com a forma como Jesus tratava os outros. Era incrível, aos olhos daquelas pessoas, perceberem em Jesus um mestre diferente de todos os outros mestres do judaísmo. Jesus era alguém que tratava as pessoas com respeito. Jesus era alguém que tratava as pessoas com valor, com dignidade. Jesus era alguém que dirigia-se às pessoas com amor, não com indiferença, não com desprezo, não com descaso. E isso atraía uma multidão. Isso fazia com que não apenas os seus discípulos andassem com ele, mas agora uma grande multidão o seguisse pelas regiões por onde passava. E foi assim, seguido por uma grande multidão, conforme Lucas diz nesse texto, que Jesus deixou a cidade de Cafarnaum a caminho de uma pequena cidade chamada Naim. Na região da Galileia daqueles dias, local geográfico em que Jesus se encontra, havia cerca de 200 vilas, aldeias e pequenas cidades. Naim era uma delas. Aliás, Naim tem um significado muito interessante. Naim é um nome hebraico que significa aldeia da consolação. Mas quando Jesus está entrando nessa cidade, o que ele se depara é com um extremo desconsolo, extrema dor, extremo sofrimento. Naim estava situada a 9 quilômetros de Nazaré e ficava bem perto de um monte muito importante na tradição cristã, que é o Monte Tabor. Nesse monte aconteceu o milagre ou o fenômeno da transfiguração. Jesus, diante de alguns de seus discípulos, teve seu corpo iluminado. Os seus discípulos viram a sua glória. Foi um fenômeno. E eles temeram tanto, e eles reverenciaram tanto aquele momento, que chegaram ao ponto de dizer: Senhor, não vamos mais embora desse monte. É maravilhoso estar aqui diante de tanta glória. Vamos permanecer aqui. Vamos fazer tendas para ficar aqui. Mas o Senhor segue com a sua missão. E nesse trajeto, de Cafarnaum até Naim, 50 quilômetros, feito a pé, uma multidão alegre seguia Jesus. Uma multidão festiva seguia Jesus. Uma multidão cheia de expectativa, porque acabaram de presenciar as coisas incríveis que Jesus havia realizado em Cafarnaum. Curas, milagres extraordinários, pregações maravilhosas. E aquele povo ia atrás de Jesus enquanto ele caminhava, ouvindo o seu discurso, querendo estar perto dele. Mas veja o que acontece. Olha o que diz o verso 12. Ao se aproximar da porta da cidade. As cidades naquele tempo da antiguidade não eram parecidas com as nossas cidades hoje. Elas eram fortificações. As cidades eram muradas e elas tinham um grande pórtico de entrada e de saída. Então diz o texto que ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Olha o que Lucas está dizendo para a gente aqui. Acontece um encontro entre duas multidões. No verso 11, a caravana que segue Jesus e entra na cidade é descrita como uma grande multidão. E agora no verso 12, a caravana que sai da cidade, no cortejo fúnebre, seguindo essa mãe enlutada, é descrita por Lucas como uma grande multidão. A primeira caravana que entra na cidade é liderada por Jesus, o Filho único de Deus. Filho vivo, destinado a morrer. Filho vivo, mas que tinha na sombra do seu caminho a cruz. A segunda caravana que sai da cidade no cortejo fúnebre é liderada pelo corpo morto do filho único de uma pobre viúva. Filho morto, mas que está destinado a viver por causa de Jesus. Filho morto que não permanecerá morto por causa da intervenção de Jesus. É interessante que a Bíblia não nos conta o nome dessa mulher. Lucas não fala o nome dela, só a sua cidade
e uma descrição do seu quadro. Ela é uma viúva. Isso tem muito sentido aqui. Porque ela já havia passado pela terrível experiência de sepultar o seu marido. Essa mulher havia passado pela experiência crônica de sepultar o homem que lhe deu o seu único filho. Numa cultura em que a mulher viúva estava inevitavelmente em extremo desamparo. Uma cultura em que quem trabalhava, quem provia recursos, quem sustentava a casa, quem educava os filhos era o homem e não a mulher. Ela havia perdido, então, ao sepultar seu marido, o seu grande cuidador. Ela dependeria agora, até o fim de sua vida, da misericórdia das pessoas, do amparo das pessoas. Mas agora, muito pior é o seu quadro. Essa mulher precisa passar pelo drama mais agudo da vida. Aquilo que alguns psicólogos chamam de o drama da vida invertida. Quando um pai precisa sepultar um filho, quando uma mãe precisa sepultar um filho. E não o contrário. O filho ou filha sepultam seus pais. Esse filho era a sua vida. Era tudo que ela tinha. Ela já não tinha mais o seu marido. Esse filho era a sua esperança. Porque o texto diz que ele ainda era moço, ele ainda era jovem, talvez na adolescência. Talvez todos os dias essa mulher viúva se levantasse, se deparasse com a sua dificuldade de sustento, de alimento, mas olhasse para o seu filho em casa. E esse filho emprestava esperança para ela, ela precisa continuar firme. Ela precisa continuar em frente. Ela precisa continuar ativa. Mais do que isso, esse filho era o seu futuro. Era um homem. E quem sabe esse menino cresceria e teria condições de sustentar não apenas a sua casa, a sua esposa e seus filhos, mas cuidar com dignidade da sua mãe. Honrando, inclusive, o preceito do 6º mandamento. O primeiro mandamento da Bíblia com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida longa na face da terra. Mesmo lutando muito, mesmo certamente lutando muito pela vida desse menino, essa mãe perdeu seu filho para a morte. Mas essa mulher está prestes a ter um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus nos ensina algumas lições fundamentais a respeito de Jesus Cristo e da nossa relação com Ele. O encontro que essa mulher sofrida tem com Jesus nos ensina muito a respeito do encontro que nós podemos ter e do que nós podemos esperar de Jesus Cristo. A primeira lição, e é muito evidente no texto a partir do verso 13, é a seguinte: Jesus nos vê. O texto diz, no verso 13, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Lucas está dizendo o seguinte: Jesus está entrando numa cidade seguido por uma grande multidão, e saindo da cidade vem um cortejo fúnebre, uma grande multidão, talvez boa parte da cidade, em amparo àquela viúva e mãe enlutada. E o texto diz que Jesus viu aquela mulher. Tinha uma multidão presente. Certamente muita gente estava chorando. Certamente muita gente estava lamentando o ocorrido. Era comum em Israel naqueles dias pranteadores serem contratados para os funerais. Era uma espécie de lamento cultural. Mulheres, em especial, eram contratadas e recebiam para que nos sepultamentos, nos velórios, nos cortejos fúnebres, elas chorassem muito. Mas essa mulher me parece ser tão amada na cidade de Naim que não apenas pranteadoras profissionais a seguem, mas a cidade a segue. Muita gente lamentando o seu quadro caótico. Mas Jesus é capaz de, numa grande multidão, ver a mãe. Jesus é capaz de, numa grande multidão, distinguir quem sofre mais do que os outros. Não é quem está sofrendo e quem não está sofrendo, mas ele consegue ver quem está sofrendo mais que os demais. Certamente você já esteve em algum velório. Certamente você passou por esse momento sempre difícil e constrangedor para todos nós. Mas você sabe que num velório, onde muita gente chora, onde muita gente se lamenta, ninguém sente mais dor do que a família. Ninguém sente mais a dor do que aqueles que conviveram muito próximos daquele que está sendo sepultado. E eu te convido a se colocar nessa cena.
Eu acho que um dos melhores métodos hermenêuticos para a gente entender a Bíblia e para a gente ter uma relação com a Bíblia é colocando a nossa vida dentro da história. Se coloque aqui. Imagine o impacto do drama vivido por essa mulher. A morte de um jovem é muito triste. Você concorda? Alguém muito novo, uma criança ou um adolescente, nos chega a notícia, morreu. Foi vitimado por um crime. A gente fica chocado, porque alguém no início da vida, cheio de vigor, se despedindo da vida. A morte de um jovem, filho único, é ainda mais dilacerante. Eu me lembro de, na infância, ter conhecido uma moça, junto com os meus pais, em Araruama. E ela era irmã de uma conhecida do meu pai e ela havia perdido seu filho num acidente. Seu filho de 17, 18 anos de idade. Foi atropelado num carnaval. Essa mulher nunca mais ficou normal. Era saudável. Era bonita. Era uma jovem senhora bonita. Mas ela perdeu o equilíbrio da vida. Ela descompensou. E, aparentemente, naquela época, havia descompensado em definitivo. A morte de um jovem filho único dói demais. Agora pense na morte de um jovem, filho único de uma viúva. De uma mulher que já passou por esse drama crônico. Esse quadro é o retrato máximo da dor. O retrato máximo do sofrimento. Mas Jesus é capaz de olhar para a grande multidão de luto. Jesus é capaz de olhar para a grande multidão que chora e ver essa mãe. Ele conseguiu distinguir da multidão essa mulher, que não simplesmente levava o corpo do seu filho para o cemitério. Não. Essa mulher estava levando o seu futuro para o cemitério, sua esperança para o cemitério, a sua vida para o cemitério. E qual é a lição que nós temos aqui para a nossa vida? A lição de que Jesus nos vê. A lição é a seguinte, e é uma afirmação extremamente simples, mas muito poderosa. Nesta manhã, hoje, Jesus também vê a você e vê a mim. Ele distingue você do meio de uma multidão inteira. Ele é capaz de distinguir você no meio de um Maracanã lotado em jogo do Flamengo. Ele sabe quem é você. Jesus é capaz de distinguir você no meio desse auditório, de todas as pessoas que estão aqui. E não é porque ele olha para você e deixa de olhar para os demais. Ele conhece você e ele vê o seu real estado hoje de modo perfeito, assim como vê da pessoa que está sentada ao seu lado, atrás e na frente de você. E eu espero do fundo do meu coração que nenhum de nós hoje esteja enfrentando uma dor assim como a dessa mãe. Eu espero do fundo do meu coração que nenhum de nós esteja hoje próximo de viver essa experiência. Eu tenho um primo vivendo isso hoje, sepultando sua filha de 19 anos, que infartou. É terrível. Tudo dói. E aí você pode pensar assim, não, geralmente um pastor sabe mais o que dizer. Sabe nada, gente. A gente chega e fica do lado, e abraça. E só reproduz aquilo que de fato acredita, que Deus é consolador. E que de alguma forma a dor vai passar. Mas é muito difícil. Eu espero que nenhum de nós esteja hoje enfrentando uma dor assim, mas eu preciso te dizer que, independente do que seja, Jesus conhece de modo perfeito o que dói em você. Jesus conhece o seu drama, Jesus conhece a sua angústia, Jesus conhece de modo exato a situação que você passa. Exato, exato. Não é estranho para Ele. Não é desconhecido para Ele. Não, Jesus não é aquela divindade muito ocupada que precisa ser seletivo para quem vai olhar. Que, de repente, Ele vai olhar com mais consideração para aqueles que estão mais debruçados sobre um caminho religioso, coitado do outro ou da outra, que talvez estejam no início de uma caminhada, podem contar muito pouco com Jesus. Não. Um Deus assim não seria Deus, seria um demônio, um tirano. Jesus é capaz de nos ver por completo. Assim como Ele viu aquela mãe, Ele vê você hoje. Assim como aquela multidão estava ao lado daquela mãe, você pode ter amigos solidários a você. Você pode ter familiares solidários a você na sua dor. Mas apenas Jesus é capaz de ver e é capaz de sentir a dor instalada em você.
Apenas Jesus é capaz de ver a ansiedade que não vai embora. Apenas Jesus é capaz de ver o teu sono irregular sendo controlado com remédio. Apenas Jesus é capaz de ver o que te faz sofrer. Por mais que as pessoas se importem, por mais que as pessoas se envolvam, elas não são capazes de sentir a profundidade e a extensão do que você sente. Ninguém é capaz. Mas Jesus consegue medir, hoje, a temperatura da nossa alma. Ele olha e sabe exatamente como você e eu chegamos aqui. Se alegres ou tristes, se desanimados ou cheios de confiança, se muito cansados, e talvez o cansaço seja sinalizado no cansaço físico, mas o cansaço é da alma. O cansaço tem a ver com o esgotamento da emoção. Ele vê exatamente e mede exatamente a temperatura da nossa alma hoje. A segunda lição que esse texto nos ensina é que Jesus não apenas nos vê, mas Jesus também se compadece. Novamente, eu peço para que você veja o versículo 13. Ele diz, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Olhe para a cena descrita nesse texto. Você percebe que essa mulher, diferente de outras pessoas que se encontram com Jesus, ela não pede nada. Eu acredito que ela nem tenha visto Jesus. Aliás, eu acho que ela nem tenha notado que uma multidão vinha no sentido contrário para entrar na cidade. Essa mulher não pede nada porque ela já não espera por mais nada. Ela é apenas uma mãe mergulhada na sua dor. Ela é apenas uma mãe nadando na sua tristeza. Ela só tinha força para uma coisa, chorar. Ela só tinha força para expressar para as pessoas que não tinha mais vida no seu olhar. Era extremo desamparo. Mas Jesus, que a vê, se compadece dela. Jesus, que a contempla, é capaz de ter por ela compaixão. E acontece conosco. Acontece conosco de termos a capacidade de ver alguém em necessidade. Eu sei que na vida você cruza com pessoas passando por real sofrimento. Mas você concorda que nem sempre nós somos capazes de ter compaixão? Às vezes vemos, mas não nos importamos. A cena é repetida. A gente vive num mundo miserável mesmo, em que pessoas sofrem. E ainda mais que o sofrimento mais agudo ainda é do outro e não é meu. Então a gente vê, mas não se importa. Outras vezes nós vemos e até sentimos algo. A gente sente alguma coisa, a gente sente um incômodo, mas não verdadeira compaixão. Compaixão não é pena. Compaixão não é piedade. Compaixão é um sentimento que faz com que você se lance na vida do outro. Que permite que você remova as blindagens de sobre você e a vida do outro atravesse a sua. A dor do outro atravesse a sua história. Mas Jesus é diferente. Jesus não apenas nos vê, Jesus também se importa. Não, Jesus não está sentado sobre o trono do universo, olhando para baixo e admirando com interesse curioso os dramas e situações críticas que cada um de nós passamos. Então ele diz, interessante, olha o Roberto hoje, acordou preocupado. Olha a Natália hoje, está triste, estranho, não sei o que é isso, mas tem tanta gente para ver. Então a visão passa batida por Jesus. Não, ele vê e ele se importa. E porque ele se importa, e aqui está a compaixão, ele se envolve. Jesus lança o seu coração na direção da dor de quem sofre. Jesus lança o seu coração na direção do lamento de quem se encontra profundamente triste. Ele é capaz não apenas de ver de modo perfeito, mas também de sentir de modo perfeito o que estamos sentindo. Ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. Jesus tem a capacidade empática de se colocar no lugar do outro. Seria admirável você pensar que existe um Deus nos céus, Criador de todas as coisas, poderosíssimo e santo, que olha para você, porque é poderoso e santo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele olha para você 24 horas do seu dia. Para algumas pessoas isso é maravilhoso, para outras pessoas isso é terrivelmente assustador. Há um Deus com os olhos pousados sobre mim todos os dias e todos os instantes. Mas é incrível
E para mim, ainda mais maravilhoso saber que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque é assim que a Bíblia define Jesus Cristo, se importa conosco, ao ponto de nos ser compassivo. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso você saber que não há uma divindade poderosíssima nos céus, mas indiferente a você, mas alguém que se importa contigo com amor eterno, alguém que se coloca no seu lugar, alguém que jamais vai falar para você o que talvez outro colega diga. Pare com isso. Há gente que sofre mais do que você. Você sabe que conceitualmente isso é verdade, mas a dor que você atravessa hoje é verdadeira. Não tente comparar dor com dor. Não tente comparar uma vida com a outra. As vidas são irrepetíveis. E Jesus, que criou a vida, sabe disso. Então olha para a nossa história, olha para o nosso quadro, vê perfeitamente o que se passa e lança o seu coração na nossa direção sendo compassivo. Isso é maravilhoso. A terceira lição que esse texto nos ensina é que Jesus não apenas nos vê, não apenas se compadece de nós, mas Jesus também nos consola. Olha o que diz ainda o verso 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. E eu não sei o que te parece, mas para mim, não existe expressão mais insensata num velório do que essa. Chega perto da mãe, sepultando seu filho, coloca a mão no ombro e fala assim, chora não. Você tem coragem? Você tem coragem de abraçar. E no abraço, você chora junto. Você vai embora e a tua roupa está molhada da lágrima daquela pessoa. E você sabe, Deus, isso é tão sério. Eu não consigo sentir o que ela está sentindo, a perda é só dela. Mas eu consigo sentir o terror da sombra de experimentar isso na minha própria casa, na minha própria vida. Mas você não diz, não chore. Qual o sentido de dizer para uma mãe que está sepultando seu único filho estas palavras? Não há sentido na lógica humana. Mas estas palavras não foram ditas por qualquer pessoa. Não. Essas palavras não foram ditas pelo Roberto. Essas palavras não foram ditas por alguém que bateu no ombro daquela mãe e falou, olha, não chora, porque vai passar. Não, essas palavras não foram ditas por alguém que falou para uma mulher sofrendo o seguinte, acredite em mim, o tempo curará a sua dor. E você vai ficar só com as memórias gratas da sua vida com seu filho. Não. Essas palavras foram ditas por aquele que também possui poder para reverter o quadro. Essas palavras foram ditas por aquele que não apenas enxuga as lágrimas, mas transforma o fato gerador de cada lágrima. Por que ele disse isso? Por que ele pode se apresentar para aquela mãe e falar, não chore? Era uma forma de dizer, eu cheguei, eu estou aqui. A Bíblia conta algumas histórias de outros encontros com Jesus. Há uma história de um dia em que Jesus estava no templo, ensinando a lei de Deus. E um grande número de pessoas estavam ali naquele culto. E um homem deficiente também estava lá, sentado num canto. A Bíblia o descreve como um homem que tinha a sua mão ressequida. Ele tinha uma mão encolhida. Ele não conseguia esticar a sua mão. E o texto nos narra uma coisa estranha, porque Jesus chama aquele homem e pede para ele ficar de pé. É um constrangimento. Mais do que isso, Jesus pede para que aquele homem saia do seu lugar e venha para o centro, à vista de todos. E ele faz aquilo. E para piorar a situação, Jesus olha nos olhos daquele homem e fala, estenda a sua mão. Estender a mão era tudo que aquele homem queria, a vida toda. Mas ele era um deficiente. Mas quando ele atende o que Jesus faz, a sua mão está em perfeito estado. E todos ficam admirados, um milagre acontece aos olhos de todos. Porque aquele que dá a ordem tem poder para fazer com que se realize. Você lembra de Jesus na porta do túmulo de Lázaro, seu grande amigo? E ele diz, removam a pedra. E Marta fala, Senhor, o cheiro já é ruim. O meu irmão foi sepultado há 4 dias. E quando removem a pedra, Jesus brada, Lázaro, vem para fora. E aquele homem revive, porque aquele que dá a ordem de remover a pedra tem poder para cumprir o que fala. O mesmo Jesus que dá a ordem tem o poder de realizar o que ele diz. E o que nós aprendemos com isso? Esse mesmo Cristo que esteve frente a frente com essa mãe enlutada está entre nós hoje.
A Bíblia diz algo lindo e verdadeiro. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, Ele se faz presente no meio delas. É uma promessa. Ele está entre nós hoje, frente a frente com cada um de nós. E Ele não apenas conhece o nome de cada lágrima que escorre no seu rosto. E eu sei que você tenta ser forte. E eu sei que você chora escondido. E eu sei que talvez o seu banheiro ou o seu quarto seja o lugar de desabafo dos teus medos e dos seus dramas, mas Ele conhece o nome de cada lágrima que escorre no rosto, e Ele conhece o nome de cada choro escondido no coração. Aquele que a gente não tem nem mais lágrima para chorar. Ele tem poder hoje, nessa manhã, para olhar nos seus olhos e dizer o que disse para essa mãe: não chore, eu estou aqui. Não chore, não apenas como uma promessa de consolo, mas como uma promessa de transformação daquilo que tem produzido na sua vida dor e aflição. A você foi permitido a maravilhosa experiência de ter um encontro com Jesus hoje. Ele é tão compassivo agora quanto era quando esteve na terra. Ele é o mesmo. Ele é tão poderoso agora quanto era quando esteve na terra. E essa verdade, se eu pudesse, eu chacoalhava você pelo ombro, para que você ouvisse isso com todo o seu coração. Essa verdade precisa ser celebrada no nosso coração e precisa ser encarnada no nosso cotidiano. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo, a mesma compaixão, o mesmo poder, a mesma capacidade empática, a mesma misericórdia, o mesmo olhar atento sobre as pessoas está sobre mim. Todos nós já enfrentamos e ainda enfrentaremos dias de lutas desgastantes. Todos nós já enfrentamos aflições que nos roubaram o sono. E eu não quero ser profeta do agouro, mas você vai passar de novo. Essa é a vida dinâmica. A gente vai se afligir outra vez, mas não existe amigo e não existe consolador que se compare a Jesus. É por isso que nós devemos recorrer sempre a Ele. O que esse texto nos ensina é que em Cristo nós temos a garantia de atenção, acolhimento, consolo e transformação do quadro que nos faz sofrer. Ele jamais falhará. Ele jamais nos desapontará se recusando a mostrar interesse pela nossa vida. Sabe, você pode achar que um colega não se interesse por você. Você pode achar que alguém aqui dentro, que você procure para conversar e abrir seu coração, não te ouça com a atenção que você gostaria de receber. Jesus jamais vai te desapontar. A sua vida interessa para Ele, importa para Ele. Permanece vivo e é o mesmo. Aquele que à porta da cidade de Naim foi capaz de oferecer amor compassivo e consolo para uma mulher destruída pela dor. Permanece vivo, é o mesmo e está entre nós. Quarta e última lição que esse texto nos ensina: Jesus nos vê. Jesus se compadece de nós, Jesus nos consola e Jesus nos restaura. Veja comigo o que diz o verso 14 e também o verso 15. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. Não era um caixão, era uma esquife, era uma espécie de maca, um pano sustentado por 2 varas, carregado sobre o ombro de alguns homens. Não havia o sepultamento feito num caixão fechado, como nos nossos dias. Então depois se aproximou Jesus e tocou no caixão, tocou no esquife. E os que o carregavam pararam. Jesus encerrou o cortejo fúnebre e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Qual é o sentido de dar uma palavra de comando a alguém que morreu? Já tentou fazer essa loucura? Espero que não. Eu lembro criança, primeiro velório que eu fui, foi da minha bisavó, Ana, cemitério do Caju. E eu fiquei na capelinha ali sentado, devia ter uns 7 anos, não é isso? Mas eu lembro que eu não falava com ninguém, eu ficava sentado olhando para o caixão e eu via essa nuance aqui dela, só assim por cima, né? E a barriga também, que é uma questão de família. Toda hora eu olhava e eu falava assim, tá respirando. Vai se mexer, daqui a pouco aquele algodão vai sair. A gente não tem
essa ousadia de falar algo para um corpo morto. O morto não ouve. Morto não reage, morto não responde, morto não vai se levantar. Mas o texto diz que após ouvir a voz de Jesus, o jovem sentou-se e começou a conversar. E que Jesus o devolveu à sua mãe. Jesus o restaurou à sua mãe. Jesus o restituiu à sua mãe. Como isso é possível? Isso foi possível porque aquela não era uma voz qualquer. Você sabe por que isso aconteceu? Porque aquela voz que disse, jovem, eu te mando, levante-se, é a mesma voz que criou todas as coisas, o universo inteiro. João, quando escreve sobre Jesus, no capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo que vemos, tudo que vivemos, é obra criadora de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, disse: pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele não é apenas o criador da vida, ele é o dono da vida. E porque ele é o criador da vida e o dono da vida, ele poderia dar uma palavra de comando àquele corpo morto. E cada órgão e cada célula daquele jovem, reconhecendo a voz do seu Criador, voltou a funcionar. Isso é maravilhoso. A morte escutou a voz que dá origem à vida e foi vencida. A vida foi restaurada. E o que nós aprendemos com isso? E como isso é importante? Se até a morte é capaz de escutar a voz de Jesus e ser vencida por ela, nada, nem ninguém é capaz de deter a voz de Jesus ou parar o seu poder. Nada. Para o que Jesus pode dizer algo e o que ele diz não se realizar? Que comando Jesus pode dar sobre algo ou alguém e simplesmente não ser cumprido como ele deseja? Se ele é capaz de trazer da morte a vida, nada é impossível para ele. Se ele é capaz de quebrar o poder da morte, ele é capaz de todas as coisas. Todas as coisas. Nós não estamos lidando com um poder limitado, gente. Quando falamos de Jesus e quando falamos desse encontro de Jesus, estamos dizendo que a nossa vida se deparou com a fonte suprema de todo poder, de toda glória e também de todo amor. Que nós chegamos na estação em que deveríamos chegar e agora, a partir dele, nós temos condições de experimentar uma outra vida, com uma outra esperança, com uma outra alegria. Não existe causa perdida para Jesus. Jesus não conhece problema insolúvel. Nós conhecemos. Eu conheço vários. Você vai me falar algumas coisas e eu vou dizer, não sei. Essa situação eu não tenho como solucionar. Essa causa eu não posso resolver. Jesus pode. Onde Jesus chega, é a vida e não a morte que tem a última palavra. A caravana alegre chegava em Naim. A caravana fúnebre saía de Naim. E foi a alegria que venceu a tristeza. Foi a vida que venceu a morte. No encontro com Jesus, a esperança é restaurada. Você pode imaginar como aquela mãe viu o seu menino levantando-se da maca, caminhando na direção dela e a abraçando. Você pode imaginar que sentimento foi esse de que a esperança sepultada havia se reerguido outra vez. No encontro com Jesus, a alegria é devolvida. Essa mulher não tinha mais brilho no olho. E agora, talvez ela não parasse de pular e de cantar e beijar o seu menino. No encontro com Jesus, o futuro é ressignificado. Quem te disse, mulher, que era o fim? Eu estou aqui, não chore. Concluindo, queridos, se você rendeu seu coração ao Evangelho de Jesus, significa que você entendeu um dia que espiritualmente falando você era como esse jovem. Você estava completamente sem vida. Não tinha no teu coração nenhum afeto por Deus, nenhuma inclinação por Deus. Você sequer conhecia ou compreendia o que é essa coisa de ter pecado ou não ter pecado.
você estava espiritualmente falando morto, adormecido. Mas o poder da obra de Jesus, morrendo pelos seus pecados numa cruz, te deu vida e vida eterna. Um dia ele encontrou o seu caminho e pelo evangelho ele disse para você, eu te mando, levante-se. E você se reergueu para uma nova vida diante de Deus. A fé cristã faz sentido. Orar, ler a Bíblia, cantar para Deus, participar de uma comunidade como essa, de amparo, amor, serviço ao mundo, faz sentido para você, porque o evangelho faz sentido. Então, se essa é a sua realidade, eu queria te dizer uma coisa. Nos dias de tristeza, e eu lamento dizer, até sobre mim, você vai passar por esses dias de novo. Nos dias de aflição e de sofrimento, pregue ao seu coração um versículo da Bíblia. Vai ser projetado aqui. Romanos, capítulo 8, verso 32, em que o apóstolo Paulo diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por amor a todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quando a tristeza invadir tua alma, quando o sofrimento parecer não ter mais fim, quando a esperança escorrer pelos seus dedos e você não sentir sequer vontade de continuar em frente, pregue esse versículo para o seu coração. Há um Deus que não poupou o seu único filho, mas ofereceu por amor a alguém como eu, esse filho, para morrer pelos pecados que eu jamais conseguiria pagar diante dele. E um Deus que foi capaz de fazer isso, não como uma resposta a algo que eu tenha dado para ele, mas por um amor que me amou antes de qualquer coisa. Se ele fez isso por mim de graça, o que é difícil para ele? O que ele não pode mudar? O que ele não pode me oferecer em Cristo? Como não nos dará juntamente com ele, com Cristo e de graça, todas as coisas? É promessa. Promessa a gente prega para o coração. Hoje você vive por causa do Cristo que está vivo. Eu quero que você saia daqui lembrando, ele te vê. Ele se compadece de você. Ele te consola e ele te restaura. É promessa. Mas talvez Deus tenha te trazido aqui hoje e você ainda não teve, se for muito honesto consigo mesmo, esse encontro com Jesus ao ponto de dizer, eu creio no Evangelho e eu rendi meu coração para o Evangelho. Essa é a minha vida hoje. Talvez a sua vida mais se assemelhe ao cortejo que testemunhavam seu poder. Mas essa, eu acredito do fundo do meu coração, foi uma manhã de encontro para você. E você pode sair daqui levando Jesus com você. Você pode sair daqui levando Jesus com você e junto com Jesus a alegria que estava perdida, a esperança despedaçada, os sonhos adormecidos, porque onde Cristo passa, ele leva a vida. E ele te trouxe aqui para te oferecer essa vida. O que você tem que fazer? Levantar a mão? Vir na frente? Dizer seu nome? Esse tipo de constrangimento público? Não, a Bíblia diz que você não tem que fazer nada disso. Nós vamos orar. Todos juntos vamos orar. E você que é um discípulo de Jesus, mas que há tempos vê a sua vida passando por essa aflição e tristeza, pregue o Evangelho para o seu coração hoje. Lembre-se de que o Cristo que você ama e para quem você canta te vê, se compadece, te consola e te restaura. Isso é esperança para o teu coração. E talvez você tenha entrado aqui de alguma forma, o que você sente no teu peito é quase inexplicável, mas faz tanto sentido que você só expressa o seguinte, isso é comigo. Eu não vim em vão, essa vida é para mim, o que eu tenho que fazer? Nós vamos orar. E enquanto orarmos, diga apenas isso para Cristo. Jesus, eu rendo meu coração a Ti. Eu quero ter a Ti como meu Senhor, como meu Salvador. Se você tiver dúvidas quanto aos novos passos, eu estou aqui para conversar com você. Há uma igreja aqui disposta a te acolher e conversar com você, para que você entenda como essa vida com Cristo é real, mas absolutamente maravilhosa. Absolutamente maravilhosa. Podemos ficar de pé e orar nessa manhã? Senhor querido, eis-nos aqui todos nessa manhã, trazidos a este auditório pelo Senhor e pela Tua graça. Amado Salvador, Cristo poderoso, o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê,
O Senhor sabe o que sente o homem e a mulher que o Senhor trouxe aqui nesse lugar. O Senhor sabe da incapacidade das minhas palavras de alcançar o coração e a necessidade de quem me ouviu. Mas eu sei que o Senhor está entre nós e que o Teu Espírito Santo toca corações. Eu sei que nessa manhã o Senhor está operando uma transformação, uma troca de corações, de modo que homens e mulheres presentes aqui estão completamente inclinados a render-se ao Seu amor e a dizer, se essa vida é real, eu preciso dela. Senhor, acolhe esse homem, acolhe essa mulher que hoje faz essa oração sincera. E eu te peço, junto com os meus irmãos, todos nós que sabemos o que é sofrer, todos nós que sabemos o que é dor, todos nós que sabemos o que é preocupação e ansiedade, ajuda-nos, Senhor, a crer. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que os Teus olhos estão sobre nós, que o Senhor é compassivo, o Senhor não apenas nos vê, mas lança o Teu coração à nossa história. O Senhor nos consola, o Senhor enxuga as nossas lágrimas, o Senhor nos relembra que está conosco todos os dias e o Senhor nos restaura. Temos essa experiência, Deus. Já passamos por estações sombrias da nossa história e as superamos não porque fomos gente boa o suficiente, mas porque o Senhor é sempre bom, o Senhor é sempre amoroso, o Senhor é sempre misericordioso. Então cuida de nós, cuida daquele que sofre nessa manhã, Senhor, que nessa manhã o Teu filho e a Tua filha ouçam a Tua voz dizendo, não chore, porque é o fim do lamento, é o início da transformação, da restauração, e que nós tenhamos entre nós muitos testemunhos alegres e maravilhosos de gente que teve o genuíno encontro com Jesus e já não foi mais a mesma. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós presentes aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém.